Nós vivemos uma época onde as pessoas, elas precisam se definir quem elas são. Se elas são de Jesus, elas precisam realmente entender o que é ser cristão. Nós vivemos uma época onde até mesmo o mundo está sendo confrontado. Existe milhares de pessoas hoje, ou milhões de pessoas hoje, fugindo de locais, por exemplo, só de uma forma global, vocês estão vendo no noticiário, né? Pessoas que, se elas ficarem onde elas moram, elas vão morrer, né? Elas vão morrer. Então as pessoas estão saindo dos seus países, procurando, né, entrar em outros países, fugindo da morte. E eu vi um homem, não sei se ele é cristão ou não, ele disse assim: eu tenho uma casa, e se os refugiados chegarem lá, eles podem ficar na minha casa, quer dizer, uma casa de campo que ele tem, né? Ele abriu as portas para a casa dele, lá na Finlândia. Finlândia é um país evangélico. Acho que é o primeiro-ministro que falou isso, da Finlândia. E eu fico vendo tantas necessidades, são imensas as necessidades, espalhadas pelo mundo inteiro. E a igreja sempre entrou nesses momentos. A igreja sempre esteve presente nesses momentos. Quando as necessidades vinham, o governo não dava conta, quem fazia o trabalho era a igreja. Isso é o início da igreja. E hoje, quando nós vemos tantas necessidades, algumas pessoas falam: poxa, mas é tanto, não sei nem por onde começar. Mas nós podemos começar pela nossa Casa Luz, pelos irmãos da nossa igreja, por uma equipe como o Nerhat fez, né, com a sua Casa Luz, né, a Márcia. Tantas pessoas têm, de uma certa forma, entendido que Deus nos chamou para isso. Esta é a obra de Deus. No livro de Mateus, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 5. Versículo 15. Diz o seguinte, Mateus 5,15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz que nós devemos agir para que os homens vejam as nossas boas obras, para que assim os homens glorifiquem o Pai, o vosso Pai que está nos céus. Tiago falou um pouquinho sobre isto. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Hebreus, depois de Hebreus vem Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecendo de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me
essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, esse é um conceito que Jesus deu lá atrás. O mundo vai crer, o mundo vai entender por que nós somos cristãos, não pelo nosso discurso de fé em Deus. A gente fala tanto que acreditamos em Cristo. A gente fala tanto que nós aceitamos a Jesus. A gente fala tanto disso. Isso é uma verdade. Mas o mundo não entende a nossa fé. O mundo só vai entender a nossa fé vendo as nossas obras. É isso que Tiago está falando e é isso que Jesus falou. Então é interessante nós percebermos que, e ele fala aqui, queridos, ele fala de roupa e alimento cotidiano. Ele está falando de necessidades básicas. Muitas das vezes você não tem condição, talvez, de fazer grandes situações, mudar grandes coisas. Mas às vezes são necessidades básicas. E essas necessidades básicas não é apenas para uma pessoa que está andando na rua sem roupa, não é somente isso. Mas como foi falado aqui, às vezes, uma necessidade básica de ter um aconchego, de ter uma palavra amiga, de chegar perto, de ver uma necessidade talvez básica, um alimento faltando, uma pequena roupa faltando. Então, isso faz parte do cristianismo. Isso faz parte da obra de Deus em nós. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos, capítulo 9. Versículo 36. Diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. É interessante a gente ver os grandes milagres. Isso é notável, mas o texto está dizendo que Dorcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E quando Pedro chegou aonde Dorcas estava ali, no cenáculo, as mulheres vinham mostrando as suas roupas feitas por Dorcas, os vestidos que Dorcas tinha feito. Então, a ação dessa mulher não foi de fazer milagres, mas a ação desta mulher era se preocupar com irmãs que estavam necessitando de roupas, e ela fazia roupas para ajudar as irmãs que não tinham sua coisa básica. E a Bíblia diz que ela era notável por causa disso. A pessoa, ela se torna uma pessoa de destaque, porque ela tem uma ação de amor. E como eu estava ouvindo algum pregador falar sobre isso, o que é amor em si? Amor, muitas das vezes, é difícil de definir amor. Mas a Bíblia diz assim, que se eu der
o meu dinheiro para o pobre, se não tiver amor, eu nada serei. Então, o que é amor? É dar dinheiro aos pobres ou não dar? É uma coisa difícil de definir, nós vamos procurar definir isso aqui. Mas é muito importante nós percebermos que o amor que vem de Deus nos faz a ter obras. Pedro, ele fez grandes obras, ele curou, ele manifestou milagres, ele manifestou curas. E tanto a obra de Dorcas quanto a obra de Pedro tinha uma origem. A origem estava em Jesus Cristo, porque eles eram cristãos. Tudo começa em Cristo Jesus. Tudo começa quando nós cremos no Senhor Jesus. Eu estava falando aqui lá atrás, hoje de manhã, com os obreiros, e eu estava dizendo o seguinte, que muitas das vezes nós estamos com pessoas e elas precisam, em primeiro lugar, crer em Jesus para nascer de novo. Os espíritas fazem boas obras. As ONGs, as organizações não governamentais, fazem boas obras. Mas Jesus, antes mesmo de falar até de boas obras, ele falou, antes de tudo, importa nascer de novo. Veja sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 7. João 3, 7. João 3, 7. Jesus está falando com um homem e ele falou, olha, tem uma coisa importante antes de tudo isso, que você quer buscar. Diz assim, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Qual é a nossa diferença, para as organizações governamentais que fazem boas obras? Qual é a diferença da igreja para as organizações que fazem boas obras? A igreja tem que fazer boas obras. Se a igreja não fizer boas obras, a gente não vai ensinar o mundo sobre amor. Agora, qual é a diferença entre um e o outro? Boas obras atendem muitas pessoas, mas a diferença começa aqui. Jesus falou, antes importa nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando eu era da igreja lá no Rio de Janeiro, havia esse debate, você nasceu de novo? O que é nascer de novo? Importante é nascer de novo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois fomos criados, fomos feitos nele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Nós fomos criados, em outras palavras, nós nascemos de novo, para boas obras. Mas Jesus falou, antes de chegar às boas obras, tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criação de Deus. Nascer de novo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Vamos a fundo nesse assunto, nascer de novo. Romanos capítulo 6. Fala sobre um novo nascimento. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 1, o assunto aqui, eu quero falar sobre boas obras, ou melhor, falar sobre o novo nascimento agora, antes de falar sobre boas obras. Romanos capítulo 6 diz o seguinte, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Isso tudo tem a ver com as boas obras, amados. Deus quer que nós façamos boas obras e que possamos um dia ser questionados. Por que você faz boas obras? E você poder falar, eu faço boas obras porque eu sigo Jesus. E Jesus é para mim aquele que me ressuscitou. Porque antes eu estava morto em meus pecados. E Jesus, sendo a luz dos homens, iluminou meu entendimento, iluminou meu espírito, e eu entendi que eu por mim mesmo não consigo parar de pecar. E eu morri, me entreguei, deixei de viver, não consigo mais viver por mim mesmo, então eu preciso de Jesus. Não quero mais viver como um velho homem. Por isso, eu me arrependo, eu reconheço que sou pecador e eu me entrego a Jesus, para que Ele, Jesus, me ressuscite em novidade de vida. Quando é que Jesus nos ressuscita em novidade de vida? Quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus, somos pecadores, há um milagre. O milagre de Jesus entrar na nossa vida e recriar o nosso espírito. O nosso espírito que estava morto, o nosso espírito que estava apagado, o nosso espírito que estava adormecido, seja lá que denominação você queira dar a isso, mas nós estávamos separados de Deus e vivíamos apenas pelas motivações da carne. Se é legal dar dinheiro, então eu vou dar dinheiro, porque eu vou ter sucesso, eu vou aparecer para todo mundo. Se é legal ser uma pessoa boazinha, todo mundo vai bater palma para mim, então eu vou fazer bonzinho, porque todo mundo vai bater palma para mim. Isso tudo é obra de carne, isso tudo é obra da vaidade, isso tudo é obra de orgulho, isso tudo é obra de soberba. As pessoas são movidas pela carne, fazem até coisas interessantes, mas a motivação não está em Deus, a motivação está na carne.
É legal, né? Tem pessoas que falam assim, um dia eu gostaria de estar lá na frente usando o microfone. Mas por que você quer estar aqui na frente usando o microfone? Para receber aplausos? Quantas pessoas nas igrejas ficam invejando os pastores porque eles falam lá na frente? E a motivação dessas pessoas é querer aparecer. É simplesmente querer aplausos. Nós sem Deus vivemos na vaidade. Nós sem Deus vivemos nos alimentando dos estímulos da nossa carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. João fala sobre isto. Mas no dia que nós encontramos a Jesus, nós reconhecemos que nós não conseguimos sair do nosso pecado. Havia pecado que nos escravizava, havia pecados que nos subjugava, havia pecados que nos humilhava. Nós éramos escravos do pecado. Eu era escravo do pecado, eu brigava com a minha mãe todos os dias, e muitas das vezes eu saía humilhado, falando, mais uma vez eu fui um péssimo filho para minha mãe. Era humilhante. O pecado ria do Evandro. Satanás ria do Evandro, porque era humilhante. Ele não conseguia respeitar a própria mãe. Era humilhante demais para mim. Mas quando Jesus entra em nossa vida, Ele faz um milagre. O nosso espírito é recriado. Temos uma nova natureza. E o nosso espírito agora deseja as coisas do Senhor. E o Senhor quer nos ressuscitar. O texto diz que Ele nos ressuscitou pelo seu poder, e nós podemos agora viver em novidade de vida. Como é isso? Se agora o meu desejo é agradar a Jesus, se o meu espírito agora está vendo Deus, Deus existe, Deus é real, Deus está presente. Então agora eu entendo que eu preciso da direção dEle, então eu me submeto a Jesus. Quando Jesus fala, faz isso, eu faço com alegria, porque o meu espírito percebe Deus, o meu espírito ouve Deus, o meu espírito clama por Deus, o meu espírito adora Deus, o meu espírito quer mais Deus. E Deus, olhando esses homens e mulheres agora recriados, que anseiam pela sua presença, Deus pode contar com esses homens, porque Deus fala, faça isso, vai lá, abrace tal pessoa, e aquela pessoa faz e vai, rompe cadeias, rompe barreiras, rompe trânsito, rompe uma série de coisas, porque Ele quer chegar lá, porque o Senhor mandou, porque Jesus falou, porque Jesus deu direção. Amado, é um povo diferente. Nós estamos aqui falando de abraços, amados. Mas o cristianismo vai além de abraços. O cristianismo vai em locais aonde as pessoas não querem ir. O cristianismo leva pessoas a fazerem coisas, loucuras, como eu já falei, não vamos falar de guerra, não vamos falar de outro país, vamos falar da nossa realidade. O cristianismo nos faz a entrar em locais, muitas das vezes, na nossa própria casa, na nossa própria família, aonde parece estar um caos, onde as pessoas nos odeiam, coisas do passado mal resolvidas, desgastadas, coisas arrebentadas, e você é chamado porque você agora é um cristão, e Jesus fala, vai lá e não se justifique, vai lá e apenas diga, me perdoe. Isso é cristianismo, aonde a pessoa, ela faz isso, porque ela segue Jesus, ela faz essa boa obra. Jesus falou, vai lá, não se justifique, apenas diga, me perdoe. E a pessoa vai lá, enfrenta a cara feia, enfrenta o ódio, enfrenta todo tipo de situação e diz claramente, como servo de Jesus, mas por que você fez isso, Evandro? Simplesmente porque Jesus me pediu. Isso é cristianismo.
Não sou mais eu quem vivo, não é mais a minha vontade, porque a minha vontade, essa pessoa que está me odiando, ela que vai para lá. Ela que morra. É isso que o mundo ensina. Mas a novidade de vida, e essa novidade de vida faz calar muitas pessoas, faz mexer com muitas pessoas. Por isso que a Bíblia diz, e o mundo vai ver as suas boas obras e vão dar glórias a Deus. Porque uma pessoa que chega diante de uma outra pessoa, cheio de razão, poderia se justificar, não, eu tenho razão de brigar com ele, mas a pessoa diz, eu vou perdoar. Estou aqui falando de coisa bem local. Meu amado, eu não estou falando de guerras. A gente tem pessoas em locais onde as pessoas estão sendo mortas. Mas eu vi uma estatística de que 1.600.000 cristãos foram mortos nesses últimos anos. Nesses últimos meses. A gente está falando aqui de perdão entre problemas da família, mas há muitos cristãos hoje sendo torturados e eles continuam indo lá pregar o evangelho. Falam, mas esses caras são loucos. Mas eles fazem isso porque são cristãos. Porque morreram para si mesmo, a sua vontade não é mais dele, a vontade dele agora é agradar a Jesus. Isso é cristianismo. Faz um homem fazer boas obras que ninguém fazia, que ninguém faria, melhor falando. Essa é a diferença. Quando eu morro para a minha vontade, amados, o maior desafio do cristianismo, sabe qual é? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. O maior desafio, meu amado, talvez você hoje, como cristão, é cumprir o que diz aqui a palavra de Deus. Lucas 9. Isso aqui são palavras de Jesus. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Diz assim a palavra de Deus. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos, santos anjos. Queridos, tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa o quê? Morrer para a sua vontade. Cruz é um local de renúncia. Você está renunciando à sua vontade e seguindo a Jesus. Você segue a Jesus renunciando à sua vontade. É isso que Jesus está falando. Eu sigo Jesus renunciando à vontade dele. A minha vontade, melhor dizendo. Porque há muitas pessoas hoje que seguem a Jesus, se Jesus dá um pirulito, dá uma balinha, entende? Aí você segue a Jesus. Mas se Jesus falar, não, hoje não tem pirulito, magoei, não vou mais na igreja, magoei, biquinho para você, Que cristianismo é esse, meu amado? Que cristianismo é esse? Entenda o que é cristianismo. Deus nos chamou para boas obras, e muitas das vezes as obras que a gente vai fazer é aquelas que a gente não quer fazer. Mas nós fomos salvos
para essas boas obras. Nós fomos salvos para isso. Para isso. Eu teria muita coisa para falar. Eu separei muito texto aqui. Às vezes meus cadernos parecem uma coisa louca. Mas esse é o ponto principal, amados. O nosso espírito tem a capacidade. É uma capacidade que Deus nos deu. Quer ver lá? Deixa eu ver se eu lembro do texto aqui. É uma capacidade dada por Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Há uma capacidade em nosso espírito, e essa capacidade vem da presença do Espírito de Deus em nós. Essa capacidade, ela é maravilhosa, porque nos dá essa condição de nós entendermos o coração de Deus, de nós entendermos que mesmo situações difíceis que nós podemos ver, falando, isso não me agrada, mas há um desejo muito grande de Deus superar toda aquela confusão, todo aquele emaranhado, toda aquela coisa difícil. Esses dias eu estava vendo, não sei se era o primeiro-ministro do Japão, ele novamente pedindo perdão pela guerra. Mas é muito interessante quando um homem pede perdão. Ele até falou, não, será que a gente vai ter que pedir perdão sempre? Ele não é cristão. Mas houve momentos em nações inteiras que a paz só pôde acontecer quando homens reconheceram e fizeram publicamente pedido de perdão. Há coisas, amados, que guerras parecem ser absurdas. Meu Deus, mas por que tanto conflito? Mas a Bíblia diz que as guerras provêm de desejos interiores da vida dos homens. Se ninguém se levanta, se ninguém abre mão, se ninguém se humilha, se ninguém reconhece que pode fazer alguma coisa no sentido de liberar a outra pessoa, aquela guerra nunca acaba. E é interessante a gente perceber que o Espírito de Deus nos capacita para entender a vontade de Deus. E muitas das vezes, meu amado, nós estamos lutando por coisas tão mesquinhas, tão pequenas, tão irrisórias, e Deus tem querendo nos levar a locais muito melhores, mas nós temos que resolver rapidamente essa questão. Rapidamente nós temos que liberar perdão, rapidamente temos que passar por essa situação, por essa vergonha de confessar pecado, essa vergonha de se humilhar, mas rapidamente passar por isso, porque tem coisas melhores do outro lado. Mas nós estamos travados muitas das vezes em coisas pequenas. Mas o Espírito de Deus nos capacita, e é isso, eu quero terminar talvez aqui, Romanos 8,4 diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Diz assim:
a fim de que o preceito, o conceito, o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se falou aqui, alguns irmãos, não sei se foi o Leandro, sobre a vida no Espírito. Amados, nós temos uma capacidade profunda de entender o coração de Deus. Mas o próprio Nihad estava também dizendo que muitas das vezes nós não estamos atentando em ouvir Deus. Nós somos chamados a fazer grandes obras que vai mudar famílias, regiões, locais inteiros. Mas muitas das vezes nós não estamos nos inclinando para o Espírito de Deus e nós não conseguimos resolver nossas situações momentâneas e começamos a descer da cruz, querendo fazer a nossa vontade, querendo fazer a nossa justiça com as nossas próprias mãos. Que é isso? Isso não é cristianismo. A nossa justiça vem do Senhor. É o Senhor que advoga as nossas causas. É Ele que luta por nós. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que cabe a nós é ficar na cruz. O que cabe a nós é ficar presos à vontade de Deus, não à nossa vontade. A vontade de Deus era levar Jesus para a cruz. Jesus até tentou sair da cruz, mas ele falou, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando a gente entende isso, amado, nós temos a capacidade de ficar na cruz, porque não ficamos na cruz surdos, ficamos na cruz ouvindo Deus, nos estimulando. Vai, meu filho, permaneça, porque eu sou contigo. Permaneça, porque eu estou presente. Permaneça, porque eu estou lutando por você. Permaneça, porque eu estou trabalhando nessa tua atitude de permanecer na cruz. Você vai fazer boas obras, meu amado, fala, não, estou fazendo demais, eu estou me sacrificando demais. E Jesus fala, meu filho, continue, permaneça. Faça, tome essa atitude, vá adiante. E muitos vão olhar, meu Deus, como é que esse homem se sacrifica tanto, como é que esse homem se esforça tanto, o que motiva esse homem? O que motiva esse homem não é a vaidade, porque muitas das vezes a gente faz e nós nem somos reconhecidos. Muitas das vezes, meu amado, nós fazemos tantas coisas pelos outros e as pessoas não dão nem muito obrigado para nós. Nem muito obrigado. Mas nós fazemos porque é a vontade de Deus. É isso que nos faz diferente das ONGs. É isso que nos faz diferente de qualquer organização nessa terra. Porque a gente não precisa de muito obrigado das pessoas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Isso nos levará a locais longínquos, a locais que ninguém pensa em ir. E nós poderemos fazer coisas tão diferentes, a tal ponto que um dia essas pessoas vão dar glórias a Deus, por aquilo que você fez. Porque elas vão ver que somente Deus na vida de um homem poderia fazer aquilo. Só Deus na vida de um homem para que aquilo fosse estabelecido. O homem espiritual, ele sabe que a sua recompensa vem de Deus. O homem espiritual, ele sabe que a sua recompensa não vem da terra. Pode até vir, mas ele não espera da terra. Ele espera do Senhor. Isso é cristianismo. Hoje Deus tem colocado diante de você tantas necessidades. E você como cristão, resolvido em Deus, porque isso é um homem resolvido, amados.
Eu resolvi entregar a minha vontade para Deus. Nós precisamos estar... Elias falou sobre isso, se eu não me engano. Elias, até quando cocheareis entre dois senhores, entre dois deuses? Se é Baal, sirva Baal. Mas se é Deus, sirva a Deus. Até quando vai ficar de um lado, agora eu sou muito fervoroso, agora não, agora eu vou brigar, não, agora vamos justificar, não, mas agora eu voltei, me arrependi. Fica cocheando entre dois senhores. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu líder? Quem é que dirige a sua vida? Você é dirigido pela carne ou você é dirigido pelo Espírito? Agora eu senti vontade de brigar. Eu vou brigar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Você desce da cruz e vai se tornar escravo novamente da carne. A Bíblia fala que muitos estão ressuscitando o velho homem. O que é ressuscitar o velho homem? É voltar a andar sem a direção de Deus. É voltar a andar movido pela carne, sem a ação do Espírito de Deus. Não ressuscite o teu velho homem. O teu velho homem, todos nós já sabemos, é terrível o velho homem. Se o Evandro deixar Jesus, meu amado, você sai de baixo. Você não sabe o que o Evandro é capaz. O homem Evandro gera morte. O homem Evandro gera sofrimento. O homem Evandro gera dores. Eu preciso estar na cruz. Eu preciso estar na cruz. Alguém está entendendo o que nós estamos pregando aqui? Deus te chamou no melhor local, é estar na cruz. E deixar Jesus ressuscitar a sua vida. Amados, ofereça os seus braços para Jesus. Ofereça a sua língua para Jesus. Ofereça os seus olhos para Jesus. Jesus, antes o meu corpo era servo do pecado, agora o meu corpo é para te servir, Jesus. Neste local, o Senhor vai ressuscitar a sua vida, e a sua vida será para o louvor e glória do Senhor Jesus. Cristo em nós, Colossenses fala sobre isso, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Lembra que eu falei de glória? Glória é algo a ser admirado. A glória de Deus é o melhor de Deus. E quando você chega, Cristo em você, você tem atitudes gloriosas. E que os homens vão admirar e ver, nesse homem tem algo diferente. Nesse homem há algo de Deus. E eles vão dar glórias a Deus, porque vão entender, meu Deus, ninguém poderia fazer se não fosse pelo poder de Deus.